Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir as Escrituras em Atos capítulo 22. Atos capítulo 22. Nós leremos a partir do versículo 1. Para quem está anotando, o texto da nossa exposição, ele está exatamente em Atos capítulo 22, verso 1, até ao capítulo 23, verso 11. Atos 22, 1 a 23, 11. Nós leremos, no entanto, até o verso 22 do capítulo 22, mas a nossa exposição pretende abarcar, com a permissão de Deus, todo o capítulo 22 e os primeiros 11 versículos do 23. Nesta noite eu quero falar sobre o Evangelho no tribunal da religião. O Evangelho no tribunal da religião. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os anciãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente.
consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos aos teus pés, aos pés de Cristo, nosso Mestre, como Maria. Nós nos aquedamos e pedimos que aquietes o nosso coração, livrando-nos das inquietações e das preocupações do dia a dia e fazendo-nos atentar para a Tua palavra, a fim de que compreendamos qual nossa missão e nosso maior propósito neste mundo, entendendo que aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por tua causa nesse mundo, há de salvá-la, e que a nossa missão é, de fato, testemunhar de Cristo em todas as circunstâncias. Ajuda-nos nesta noite a aprendermos as verdades, mais uma vez, do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua maior preocupação quando você é acusado? Qual é a maior preocupação nossa quando nós somos acusados? Seja quando nós somos acusados justamente por erros que cometemos, seja quando nós somos acusados falsamente, a nossa primeira reação é nos defendermos. E nós aproveitamos toda a oportunidade possível, mesmo quando estamos errados. Essa é uma tendência nossa, de nos defender, de justificar, de mostrar que as pessoas não entenderam direito aquilo que fizemos. Se nós reagimos assim quando somos acusados justamente por erros que cometemos, se tentamos nos justificar, muito mais quando temos a consciência de que a acusação é falsa. Nós temos um zelo muito especial pela nossa reputação. E não há um problema nisso a princípio. O problema se torna quando o zelo pela nossa reputação se torna mais precioso do que glorificar o nosso Deus, do que honrar o seu nome. Porque quando você deseja uma coisa tanto, mesmo que seja uma coisa lícita, mas você a deseja tanto que você está disposto a pecar para tê-la, ou de tal maneira que você peca quando não a tem, aquilo que você está desejando é pecaminoso, mesmo que seja por algo lícito. Porque nada é mais precioso para nós, ou deve ser, do que agradar a Deus. Então é por isso que quando alguém nos acusa, a primeira reação nossa é nos defender. Mas qual é o nosso propósito neste mundo? A gente já sabe, não é? Qual é o fim principal do homem? Algumas crianças até mesmo sabem, não é, crianças? Qual é o fim principal do homem? Vocês sabem a resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O meu fim principal é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas quando as coisas que nós valorizamos são ameaçadas, a gente percebe que o nosso coração não está tão empenhado assim em glorificar a Deus. Isso é especialmente claro nos dias que nós vivemos. Nós percebemos a nossa fé sendo ameaçada com valores cada vez mais contrários ao Evangelho, avançando em nosso mundo, especialmente no Ocidente. E a nossa fé tem sido atacada e chamar o pecado de pecado começa a ser considerado um crime, e a gente fica meio acuado, sobretudo porque existem certos grupos que de um modo especial atacam a nossa fé, atacam os valores nos quais nós cremos, e hoje nós temos essa preocupação especial nessa guerra cultural de nos defender e mostrar que de fato nós somos vítimas. Mas qual é a prioridade, meus queridos? Qual é a prioridade do crente quando ele é acusado, quando ele é falsamente acusado?
quando ele é acusado, seja justa ou injustamente. A prioridade do crente em toda e qualquer situação é sempre a mesma: glorificar ao seu Deus, honrar o seu Senhor, seguir os passos do seu mestre. E sempre que Deus nos coloca numa situação assim, Ele quer que nós sejamos aprovados, que nós demonstremos quem é Cristo, porque se torna mais claro quem é Cristo quando nós testemunhamos acerca dele sob pressão. O poder do Evangelho, ele é mais manifestado quando nós testemunhamos do Evangelho em condições favoráveis. É por isso que a igreja cresceu mais em tempos de perseguição. O apóstolo Paulo está aqui no momento em que ele é falsamente acusado. Mas, surpreendentemente, ao invés de tomar a palavra para se defender, ele aproveita a oportunidade em que ele tem aquele momento de se defender para fazer o que era mais importante para ele do que a sua reputação: testemunhar de Cristo. Mas para nós entendermos isso, a gente precisa entender um pouco o contexto histórico. Paulo aqui está sendo confrontado e julgado pelo judaísmo, pela religião judaica. E sabem, o judaísmo não era uma religião ruim, na verdade, era uma das religiões, e ainda permanece talvez uma das religiões moralmente mais saudáveis que já existiram no mundo. O judaísmo era uma religião moralmente austera. E embora essa herança hoje esteja em declínio, o Ocidente, inclusive, deve muito de sua moralidade ao judaísmo. O judaísmo também era uma religião sincera. Havia judeus, e ainda há, que procuram seguir a sua religião, seguir as leis de Deus, sobretudo aquelas que estão estabelecidas no Velho Testamento, de um modo irrepreensível. E eles são sinceros. Aliás, muitas pessoas que têm religiões diferentes das nossas são sinceras. Mas o problema é que o zelo religioso judaico era um zelo sem entendimento. E por mais zeloso que você seja, se o seu zelo ele é sem entendimento, se você não compreende quem é Deus, o seu zelo é reprovável diante de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versos 1 a 4, ele dá testemunho do zelo dos judeus. Ele diz: a minha boa vontade, a boa vontade do meu coração e a minha oração a favor deles são para que sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. O judaísmo era monoteísta e adorava o Deus das Escrituras. Porém, não basta você adorar o Deus das Escrituras. Entenda o que eu vou dizer. Você precisa adorar aquele a quem Deus enviou e a quem aponta como único caminho de salvação. Se você não recebe e não crê no caminho apontado pelo Deus das Escrituras, por mais que você o adore, a sua adoração é vã. Não basta crer em Deus, é preciso crer naquele que Deus aprovou e acreditou diante de todos, o seu Filho bendito, Jesus, que é Deus. Nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus diz isso lá em João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, ou seja, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Quem de fato crê em Deus, crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. E o grande problema do judaísmo é que no seu zelo sem entendimento, eles não creram naquele a quem Deus enviou, o mesmo Deus das Escrituras. Então o zelo deles é um zelo sem entendimento, e conforme Paulo diz em Romanos capítulo 10, se você procurar ver aí, ele diz no verso 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E isto se mostra no fato de que o caminho de justiça proposto pelo judaísmo cometia 3 erros, que aliás são erros cometidos por todo moralista religioso. Primeiro, eles desconheceram a justiça de Deus. Ele diz isso no verso 3 de Romanos 10. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus. E onde se revela a justiça de Deus? A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela em Cristo. Ele veio para cumprir a justiça de Deus ao morrer pelos pecadores, ao cumprir
a maldição da lei, e todo aquele que crê é justificado pela fé. Os judeus não entenderam, eles desconheceram a justiça de Deus. Em segundo lugar, eles estabeleceram o seu próprio caminho de justiça. Eles tentaram merecer a justificação pelas obras da lei. Ele diz ainda no verso 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Um dos problemas da religião, de um modo geral, é essa: querer merecer o favor de Deus através de boas obras. Este era o erro do judaísmo. E, consequentemente, eles não se submeteram à justiça de Deus oferecida no Evangelho. Como declara João Calvino, aqueles, pois, que querem ser justificados por si mesmos, jamais se submetem à justiça procedente de Deus, porquanto o primeiro passo para obtermos a justiça divina consiste em renunciarmos à nossa própria justiça. Assim, meus irmãos, embora fosse um povo zeloso da lei, que cria nas Escrituras e procurava viver uma moral ilibada e ainda esperava a esperança messiânica, a promessa messiânica, os judeus procuraram uma lei que produzisse justificação, mas não conseguiram, porque a lei é impotente para produzir a justiça que ela exige. Somente Cristo, em sua obra redentora, pode cumprir a justiça exigida pela lei. Contudo, a nação de Israel não aceitou as reivindicações de Jesus como Messias. Assim como diz Paulo, aqui mesmo em Romanos, eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo, cumprindo o que Deus havia anunciado por boca de Isaías. Ele diz isso no capítulo 9 de Romanos, verso 30 em diante. Que diremos, pois? Que os gentios, os não-judeus, que não buscavam justificação, vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé em Jesus. E sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Esse era o erro do judaísmo. Eles eram zelosos, eles procuravam cumprir a lei, mas eles achavam que eles poderiam alcançar o padrão de justiça de Deus e que eles não dependeriam de Cristo para a sua justificação. Paulo, outrora, você sabe, era um religioso sincero e sem entendimento como os seus compatriotas. Mas ele teve a sua mentalidade mudada no caminho de Damasco. E desde então, aquilo que antes considerava lucro se tornou em perda por causa de Cristo. Ele testemunha isso em Filipenses 3, de 4 a 11. Ele demonstra em Filipenses 3, de 4 a 11, como era o seu zelo no judaísmo e que ele se gloriava da sua moralidade e da sua religiosidade. Ele diz assim, na passagem que eu indiquei, Filipenses 3, de 4 a 11, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, isso é, nos seus próprios méritos, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Eu nasci no povo da promessa. Quanto à lei, eu era fariseu, a facção mais rígida quanto à lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando eu encontrei a Cristo, ou melhor, quando eu fui encontrado por Cristo, aquilo que outrora era lucro se tornou perda. E ele continua dizendo, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o que eu quero, conclui Paulo, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo era alguém que tinha se livrado da religiosidade sem entendimento do judaísmo. E um dos mais marcantes sinais da mudança de mentalidade do apóstolo foi sua contenção pela inclusão dos gentios na igreja.
que era um ponto de disputa com os judeus mais arraigados aos costumes e leis cerimoniais mosaicas. Você lembra do Concílio de Jerusalém? Paulo entendeu que a obra de Cristo alcançou não só os judeus, mas aqueles que por sua origem pagã estavam longe da comunidade do pacto. Ninguém era salvo simplesmente por ser judeu. Paulo entendeu isso. Ninguém era salvo porque tentava cumprir ao máximo as obras da lei, porque a lei nos acusa, por mais que nós tentemos, nós não conseguimos. Por isso Paulo já havia enfrentado uma batalha nessa frente no Concílio de Jerusalém. E agora aqui, no texto que nós lemos, Paulo se encontra no mesmo palco de disputa. Porém, agora ele tem que enfrentar uma turba enfurecida de judeus que não tinham aceitado as reivindicações messiânicas de Cristo. E embora, como vimos, houvesse boatos caluniosos a seu respeito entre os crentes, foi entre os judeus incrédulos que ele enfrentou sua mais terrível oposição. Assim, meus irmãos, adentrando o texto, nós vimos na mensagem anterior que mesmo tomando medidas para demonstrar seu zelo pela lei mosaica, Paulo foi falsamente acusado de ensinar contra a lei e profanar o templo, introduzindo gentios ali. Observe, Paulo estava cumprindo o voto do nazireado, um voto da lei mosaica. E diz a palavra de Deus, no capítulo 21, abra aí, por favor, no verso 27, que quando já estavam por findar os 7 dias, os dias da consagração do voto do nazireado, os judeus vindo da Ásia, aqueles mesmos que perturbaram o ministério de Paulo lá em Éfeso, esses judeus, quando viram Paulo no templo, diz que eles alvoroçaram o povo. Ou seja, eles deram um alarme, criaram um alvoroço, eles agarraram a Paulo, eles simplesmente pegaram a Paulo, saíram arrastando a Paulo e gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Paulo nunca tinha falado para os judeus deixarem a lei de Moisés. Pelo contrário, ele mesmo em muitos aspectos ainda a cumpria. O que ele não concordava é que se impusesse aos gentios essas leis cerimoniais, como guarda de dias santos, a dieta com relação a animais considerados imundos e outras coisas, a circuncisão. Mas eles estão dizendo que Paulo ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o templo. E não só isso, eles acusam Paulo dizendo: ele introduziu até gregos no templo e profanou este recinto. E por que eles pensam isso? Porque quando Paulo chegou na cidade, ele chegou acompanhado de irmãos, emissários das igrejas gentílicas, e entre eles havia um homem chamado Trófimo, que era de Éfeso, no verso 29. Mas Trófimo não foi introduzido no templo. Paulo estava ali com 4 irmãos judeus. A acusação era falsa. Ele foi falsamente acusado, e antes que ele pudesse se defender, ele foi arrastado para fora do templo, as portas foram fechadas, e uma turba enfurecida o espancou. E não fosse a intervenção do comandante da guarda, que estava ali para conter qualquer motim, qualquer agitação, Paulo teria morrido, teria sido linchado até a morte. Mas diz a Bíblia que agitou-se toda a cidade, no verso 30, o povo começou a correr para lá, ouvindo a gritaria, e o arrastam para fora do templo, e eles procuravam matar a Paulo, mas o comandante da força soube que toda Jerusalém estava amotinada, e nós precisamos entender o contexto político. A cidade de Jerusalém era uma espécie de caldeirão de revoltas. Ela já tinha a fama de muitas revoltas terem acontecido no passado. Estamos aí no período do Pentecostes, como os irmãos que estão acompanhando as mensagens já sabem. Esse era um período quando judeus de todos os lugares iam para Jerusalém e a população da cidade quadruplicava. Era uma boa situação para aqueles que quisessem se rebelar contra Roma. Para deter isto, Herodes o Grande, quando construiu o templo, construiu também uma fortaleza, a fortaleza Antônia, assim chamada em homenagem a Marco Antônio, imperador.
E essa fortaleza, ela tinha uma escadaria que dava para o templo, para facilitar aos soldados descerem se houvesse algum tipo de motim ali. E é isso que está acontecendo. O comandante vê aquele burburinho e ele já está dizendo, já tem um grupo aí que está se amotinando, vamos descer. E quando eles chegaram, estavam espancando a Paulo. Nós já vimos isto na mensagem anterior. E ele então tira Paulo das mãos deles, eles cessam, na verdade, quando eles veem a guarda ali de César, eles cessam de espancar Paulo, e o comandante toma Paulo, acorrenta com 2 cadeias, pergunta o que era, o que tinha feito, mas a confusão não permite que ele saiba o que está acontecendo. Então ele sobe essas escadas que dão para a Fortaleza Antônia, no verso 35, carregando a Paulo por causa da violência da multidão que queria matá-lo. E a massa do povo seguia gritando, mata, o verso 36. Mas quando Paulo ia ser recolhido à fortaleza, ele pede ao comandante para que se dirija àquela multidão que está querendo matá-lo. Você faria isso? Eu não faria. É melhor ser recolhido e aí contar o que está acontecendo para o comandante. Mas Paulo não quer deixar passar a oportunidade, porque o objetivo maior da sua vida é glorificar o seu Senhor, é testemunhar de Cristo. E ali está uma multidão que pode ouvi-lo. Então ele se dirige ao comandante falando o grego, o comandante inclusive se admira, porque ele pergunta, tu sabes o grego? Porque ele é um judeu. Mas Paulo tinha nascido na Cilícia, ele tinha aprendido grego. Paulo era um homem culto. E ele diz, será que você não é aquele egípcio, aquele guerrilheiro egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Lembre que sicários eram um tipo de terrorista, e eles eram assim chamados porque eles carregavam uma adaga. Essa palavra sicário tem a ver com a palavra adaga, que eles carregavam a cintura para provocar mortes, para matar pessoas em revoltas. Ele disse, não, eu não sou egípcio, eu sou judeu, mas eu nasci em Tarso, cidade não insignificante, cidade importante da Cilícia. Eu quero falar ao povo. E aqui você vai ver então Paulo aqui testemunhando a essa multidão. Paulo pede então para falar à multidão da escadaria da Fortaleza Antônia. E em seu discurso nós podemos perceber, meus irmãos, que sua maior preocupação não é defender-se, mas apresentar Cristo aos seus algozes. Nessa perspectiva, podemos dizer que a reação ao seu discurso será uma expressão da reação da multidão ao próprio Cristo, a quem Paulo representa, e as reivindicações messiânicas de Cristo. É por isso que eu intitulo o Evangelho no Tribunal da Religião. O nosso texto, se você observar, ele apresenta 2 discursos em 2 cenários distintos. O primeiro discurso é pronunciado perante a multidão no templo, vai do capítulo 22, do verso 1 ao 30. Todo o capítulo 22 é o discurso de Paulo à multidão no templo. Esse é o primeiro cenário, é o primeiro discurso. Mas há um segundo discurso no capítulo 23, verso 1 a 10, que se dá perante o sinédrio. E a estrutura do texto é muito bem elaborada por Lucas. Você tem 2 discursos em cenários diferentes, e você tem em cada discurso a reação daqueles que ouvem. Então, o primeiro discurso é pronunciado perante a multidão, o segundo perante o sinédrio, que é o concílio de Jerusalém, o conselho judaico de Jerusalém, que tinha funções religiosas e também políticas, e cada discurso é seguido de uma reação dos ouvintes, motivada pela sua cosmovisão religiosa. É isso que nós vemos aqui. Então, pensando nisso, eu quero pensar aqui no Evangelho no Tribunal da Razão. E aí vamos para a primeira cena, o testemunho de Paulo perante a multidão. O que Paulo vai fazer aqui no seu testemunho não é mostrar que ele é inocente. Ele poderia, e essa seria a minha reação, e eu acho que você não seria diferente, ele poderia dizer, gente, é o seguinte, eu quero que vocês olhem aqui no meio da minha companhia, e vocês me mostrem quem é o gentio que eu introduzi no templo.
Porque não tem nenhum gentio comigo, pessoal. Então essa acusação é falsa. Outra coisa, eu nunca ensinei contra a lei de Moisés. Vejam, eu estou aqui cumprindo o voto do Nazireu. Eu estou aqui no templo cumprindo 7 dias de voto. Como é que vocês podem me acusar disso? Não, Paulo não se preocupa com isso. Paulo vai dar testemunho do que Cristo fez na sua vida. E o seu testemunho consiste em, vamos colocar 4 pontos, bem rapidamente. Primeiro, Paulo vai no seu testemunho falar da sua formação primorosa e do seu zelo religioso. Sua formação primorosa e o seu zelo religioso. Versos 1 a 3. Irmãos e pais, ouvi agora a minha, o quê? A minha defesa perante vós. É interessante porque ele diz, minha defesa, mas o conteúdo não tem nada de defesa. Ele está criando um ponto de contato para chamar a atenção dos ouvintes. Para quem? Para a inocência dele? Não, para o Cristo a quem ele prega. Ouçam a minha... Olha o respeito, irmãos e pais. Você sabe por que ele fala assim? Irmãos e pais. A palavra pais aqui diz respeito às autoridades, aos anciãos, que possivelmente estavam por ali. Era assim que eles se dirigiam. É interessante que algumas igrejas co-irmãs americanas usam esse termo. Eu me lembro que no Supremo Concílio, a Presbyterian Church of America, que é a PCA, o pastor ali que estava representando, ele se dirigiu assim, irmãos e pais aqui presentes, porque o conceito de paternidade, de liderança, está ligada ao conceito de paternidade. E é assim que ele está dizendo, irmãos e líderes, e pais e anciãos, que estão aqui presentes. E aí diz a palavra que ele está falando em língua hebraica. É até provável que fosse o aramaico, que Lucas esteja usando o termo de modo genérico. De qualquer maneira, aramaico era a língua que estava ali, que era falada na Palestina, desde que eles estiveram para a Babilônia. E aramaico era uma língua que é parente do hebraico. E quando eles ouviram falando na língua deles, então eles guardaram silêncio. Mas o que ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer, olha, eu nasci em Tarso, eu nasci fora daqui, eu sou um judeu helenista, mas eu me criei nesta cidade. Ele está falando, ele está criando uma identificação com seus ouvintes. Eu me criei aqui. E não só isso, eu fui instruído aqui aos pés de Gamaliel. Todo mundo conhecia Gamaliel, ele é mencionado lá em Atos capítulo 5, você lembra? Ele é mencionado, Gamaliel era talvez o maior rabino naquele momento vivo entre eles. Ou seja, eu não aprendi com qualquer um, eu aprendi com o rabino Gamaliel. Eu fui instruído segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Aqui ele está se defendendo, porque ele está dizendo, eu aprendi a cumprir a lei, que vocês estão dizendo que eu estou desencaminhando dela os meus ouvintes. Ele diz ainda, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele reconhece que mesmo sem entendimento, eles são zelosos por Deus. Mas ele está dizendo, olha, eu nasci aqui e eu sei o que é esse zelo. Ele está dizendo, eu vivi de maneira sincera a religião judaica. Eu entendo vocês. É isso que ele está dizendo. Em segundo lugar, ele vai falar da sua oposição implacável aos seguidores do caminho, versos 4 e 5. Depois de falar de sua formação primorosa e seu zelo religioso, ele vai falar da sua oposição implacável aos seguidores do caminho. Ele diz, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então ele vai falar da sua vida antes do encontro com Cristo. E ele evoca como testemunhas o sumo sacerdote e os anciãos. Ele diz, olha, disso são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos.
O que é que Paulo está querendo aqui? Ele está querendo mostrar a transformação que houve na sua vida, para levá-los a pensar, espera aí, ele realmente era esse homem, a gente conhece. Inclusive, ele era até mais adiantado no conhecimento das Escrituras do que todos os da geração dele. O que aconteceu que mudou? Paulo vai exatamente introduzir o milagre da sua conversão. E ele vai, então, mostrar o seu encontro. É aí que ele vem, o terceiro ponto do seu discurso, o seu encontro transformador com Jesus. Verso 6, ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, portanto o sol estava a pino, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim, uma luz mais forte que o sol. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E ele evoca como testemunho seus companheiros, os que estavam comigo, viram a luz, mas eles não perceberam o sentido da voz de quem falava comigo. Há uma explicação muito clara. Lá no capítulo 26, ao falar de novo, discussando a Herodes Agripa, ele vai dizer que Jesus falou com ele em hebraico. Possivelmente os seus companheiros não falavam hebraico. Então ele está contando aqui como ele foi encontrado por Jesus. E Jesus disse, então, olha, ele pergunta, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E aí ele conta como ficou cego por causa do fulgor, do brilho daquela luz, e guiado pela mão dos que estavam com ele, chegou a Damasco. Mas ele também conta como Ananias veio ao seu encontro, e olha como ele descreve Ananias, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, ou seja, não era um homem que transgredia a lei, ele está sendo acusado de transgredir a lei. Não só isso, mas ele tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ananias era cristão, mas ele vivia conforme a lei, porque os judeus não eram ordenados a abandonarem a lei de Moisés. O problema era quando eles queriam impor as leis cerimoniais, como a circuncisão, as leis dietárias, aos gentios como meio de salvação. Mas ele está dizendo, olha, tudo o que aconteceu, aconteceu com o testemunho de homens zelosos, de homens piedosos e de homens que são conhecidos de vocês. E aí ele então conta como Ananias vem até ele, diz, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E como Ananias diz, o Deus de nossos pais, olha a ênfase, a mensagem de Paulo voltada ao seu público, o Deus de nossos pais, o Deus dos judeus, é o Deus em que vocês creem. Ele te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, que é o Messias, e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Então, ele mostra o seu encontro transformador com Jesus, até o verso 11. E do verso 12, ele vai falar, em último lugar no seu testemunho, do seu chamado para testemunhar aos gentios. Esse é o último ponto do discurso de Paulo, seu chamado para testemunhar aos gentios. Ele diz, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Ele está falando de uma revelação sobrenatural do Senhor. E vi aquele que falava comigo, veja, ele viu Jesus. Por isso que Paulo era apóstolo, porque esse era um dos pré-requisitos para serem apóstolos. Eles tinham que ter visto Jesus ressurreto. E ele viu Jesus. E o Senhor disse, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. E ele ainda diz que ele replicou ao Senhor, ele questionou o Senhor, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Qual é o raciocínio de Paulo? Senhor,
Será que eles não vão acreditar que eu tive um encontro contigo por causa da mudança? Eles viram quem eu era. Qual é a explicação para a mudança que houve na minha vida, se não um encontro contigo? Como assim eles vão rejeitar? Mas o Senhor disse, porque em parte eles iriam rejeitar. Ele diz para Paulo, vai, porque eu te enviarei para longe. Eu te enviarei para pregar aos gentios. Eu te enviarei para anunciar o evangelho aos não-judeus, às nações. Então, esse é o testemunho de Paulo. Sua formação primorosa, seu zelo religioso no passado, sua perseguição ou oposição implacável aos seguidores do caminho, seu encontro transformador com Jesus, que mudou a sua atitude, e o seu chamado para testemunhar aos gentios. Então, essa é a primeira cena, o discurso, o testemunho de Paulo perante a multidão. A segunda cena é a reação da multidão. Qual é a reação? Não é conversão, não é comoção, é um ódio motivado pelo preconceito. Ódio motivado pelo preconceito. Veja o verso 22. Ouviram-no, eles guardaram silêncio e ouviram até aí. Está bonita a história. Mas Paulo aqui introduziu uma palavra que era uma palavra gatilho. A palavra gentil. Para o judeu, dizem os estudiosos, ele agradecia todos os dias em não ter nascido mulher, o judeu homem. Não ter nascido um cão e não ter nascido gentil. Os gentios eram considerados como cães para os judeus. Eles são imundos por natureza. Espera aí, você é enviado para testemunhar aos gentios? Diz que só ouviram até essa palavra e então voltou o alvoroço e gritaram: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E diz que eles começaram a gritar e arrojar, eles tiveram uma reação histérica. Eles diz que eles arrojavam de si as suas capas. Normalmente o judeu tinha uma roupa por cima da sua roupa interna. E era o que ele às vezes rasgava, né? Então eles tiraram a capa, jogavam para fora. E diz que eles atiravam poeira para os ares e ficaram loucos mesmo, fora de si. Como se diz, né? Deram uma de doido mesmo. Agora você imagine um grupo, uma multidão fazendo isso. Tira esse homem, ele não pode nem ficar na terra, ele tem que morrer. E o comandante então ordena que Paulo seja recolhido à fortaleza. Bom, se estão com ódio, esse cara fez alguma coisa, então é o seguinte, vamos açoitá-lo e vamos interrogá-lo sob tortura, porque assim ele vai dizer o que ele fez, afinal. E o açoite, ele era feito pelo flagelo, né? Ou o flagron, o mesmo que açoitou Jesus. O flagron era um chicote que era de couro trançado, e no couro trançado havia pedaços de pedra, pontas de osso, às vezes bola de metal, que batendo no corpo não só criavam hematoma, como rasgavam a pele, laceravam a pele. Então vamos chicotear esse sujeito para a gente saber por que ele está sendo acusado e por que ele fez. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas à primeira vista, não parece que o objetivo de Paulo era irritar seus compatriotas, porque ele é acusado de introduzir gentios no templo, e agora ele termina o seu discurso dizendo que Deus o enviou para os gentios. Não parece que isso depõe contra ele e parece confirmar a acusação? Sabe, eu mesmo ao estudar esse texto me perguntei muitas vezes por que raios Paulo introduz esse assunto de ser enviado aos gentios logo aqui, no meio de judeus enfurecidos e enciumados, e ainda no momento em que era acusado de ensinar contra a lei e profanar o templo, introduzindo os gentios ali. Não tinha uma hora melhor, não?
quando eu li, a gente lê meio que torcendo, né? E, Senhor, eu não estou entendendo. Paulo quer irritá-los. Mas aos poucos eu fui compreendendo que o objetivo de Paulo, na verdade, era levar seus irmãos de sangue a compreenderem que a entrada dos gentios era parte do plano redentor de Deus, conforme anunciado pelos profetas. Paulo está aqui confirmando as Escrituras. Se você abrir em Isaías, capítulo 42, dos versos 1 a 7, Isaías 42, de 1 a 7, você verá um dos cânticos, chamados Cânticos do Servo do Senhor. Olha o que diz o Senhor, falando do servo do Senhor, que é o Messias. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Eu estou lendo aqui a Nova Almeida. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar, isto é, as terras, os confins da terra, aguardarão sua doutrina. Assim diz o Senhor, assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você, o Messias, em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Segunda vez, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Quando o Messias vier, ele será luz para os gentios. Em Isaías 49:6 também, assim diz o Senhor ao seu servo: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até aos confins da terra. Paulo já havia aplicado essas promessas ao seu chamado, quando da oposição dos judeus de Antioquia da Pisídia, conforme está escrito em Atos 13, 44 a 47, Paulo cita um dos versículos de Isaías que eu li. Diz lá em Atos 13, 44 a 47, que no sábado seguinte quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. E ele cita Isaías 42, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja salvação até aos confins da terra. Na verdade, ele cita aqui Isaías 49:6. E se nós quisermos avançar, meus irmãos, a própria igreja de Jerusalém igualmente já havia compreendido essas promessas da inclusão dos gentios na comunidade do pacto, como Tiago havia ressaltado no concílio de Jerusalém, Atos 15, de 13 a 18. Atos 15, de 13 a 18, lá está escrito que depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, veja como ele cita as Escrituras, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Tiago entendeu, e o concílio de Jerusalém entendeu, a entrada dos gentios está profetizada, foi prometida nas Escrituras. Então faz sentido o que Paulo está falando. Além do mais, como ele ressalta em Romanos 11, de 11 a 14, Paulo tinha esperança de que a entrada dos gentios na comunidade do pacto incitasse os judeus à emulação, de maneira que, percebendo-se de fora, pudessem também desejar entrar.
Ele escreve em Romanos 11, de 11 a 14, então eu pergunto, será que eles, os judeus, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas se pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Paulo estava sendo bíblico. O fato de que isso iria provocar os seus ouvintes não é o ponto mais importante para ele. Ele precisa ser preciso biblicamente. No entanto, ao reagir com ira ao testemunho de Paulo sobre sua missão aos gentios, esses judeus demonstram sua ignorância das promessas da Escritura, nas quais o Messias viria não apenas para anunciar a salvação a Israel, mas também aos gentios. Os ciúmes que eles sentem não os levam à conversão, à aceitação da mensagem, mas à condenação do mensageiro. Num contexto de dominação romana, falar de gentios sendo incluídos na comunidade da aliança era uma afronta, feria de morte os brios deles, os brios nacionalistas. Aquele que falava contra o projeto político religioso judaizante não merecia continuar vivo. Então, o evangelho é condenado. Cristo está sendo de novo condenado. E ele está sendo condenado por uma religião que aguardava a sua vinda, porque não entendeu o ministério de Cristo. Em terceiro lugar, então, nós temos o testemunho de Paulo no Sinédrio. O comandante o recolhe, está para açoitá-lo, porque não sabe que ele é cidadão romano. Ele nasceu em Tarso e ele ganhou direitos de cidadania por nascimento. Paulo era cidadão de duas pátrias, mas o comandante não sabia, pensava que ele era apenas judeu. E aí Paulo, obviamente, ele vai usar aqui o direito que ele tem como cidadão. Quando estava amarrando com correias, verso 25, ele diz ao centurião: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E aí o centurião, opa, peraí, agora não. E isso causava medo, cidadão romano não podia ser tratado assim. E aí o centurião vai e procura o comandante: o que é que você está fazendo? Esse cara é cidadão romano. E o comandante diz: você é cidadão? Sou. Disse: olha, a mim me custou uma grande quantia esse título. O título podia ser comprado, às vezes era concedido a pessoas que não eram romanas por alguma benfeitoria, por algum feito heróico. E às vezes você molhava a mão do oficial e ele te dava. E foi isso que aconteceu com o cidadão. Mas Paulo disse: não, eu tenho por direito de nascimento. E logo eles se afastaram com medo. E o próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era cidadão romano. E no dia seguinte ele queria, no entanto, saber dos motivos pelos quais ele era acusado. Ele o solta, mas ele chama agora o Sinédrio. E o Sinédrio era o conselho de Jerusalém. O Sinédrio tinha autoridade política e religiosa para atuar dentro da lei de Moisés, inclusive condenando talvez pessoas à morte. O Sinédrio é o mesmo conselho que havia condenado a Jesus. E aí você tem então o segundo testemunho de Paulo agora perante o Sinédrio. E Paulo usa de sabedoria aqui. Ele começa primeiro apresentando o testemunho de uma boa consciência. Veja o verso 1. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Irmãos, a minha consciência não me acusa de nada do que estão me acusando. Mas, longe de acreditar em Paulo, diz que o sumo sacerdote manda alguém bater na boca de Paulo, entendendo que ele estava quebrando o terceiro mandamento, tomando o nome de Deus em vão, já que ele diz que andava com boa consciência diante de Deus. E Paulo, então, agora fica zangado, porque ninguém é de ferro, ele não tem sangue de barata, e ele olha para o sumo sacerdote e chama ele de parede branqueada.
uma parede caiada, é quase como um sepulcro caiado. Deus vai te ferir, parede branqueada. Tu estás sentado aí para me julgar segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? E alguém lembra a Paulo um princípio importante, que é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que é extensivo a toda autoridade. Você está injuriando o sumo sacerdote, e aí a consciência dele volta. Ninguém é de ferro, mas ele, irmãos, não sabia que ele é o sumo sacerdote, e lembrou do que a palavra de Deus diz: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Mas Paulo aqui usa de sabedoria. Ele sabe, diz o verso 6, que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus. E os saduceus e os fariseus, eles não eram unidos. Os saduceus, eles eram um pouco mais liberais, eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, eles só aceitavam o Pentateuco, não aceitavam os outros livros da Bíblia, e eles eram principalmente da classe sacerdotal, mas os fariseus eram os mais zelosos pela lei. Os saduceus estavam mais ocupados da liturgia do templo, os fariseus estavam mais ocupados do estudo da lei. E Paulo era um fariseu. Aí o que ele faz? Ele aponta um ponto da doutrina do Evangelho, que era um ponto em comum com a visão dos fariseus, mas não com a visão dos saduceus. Olha o que ele diz. Sabendo que parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Ou seja, ele usa como Jesus falou, né? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele foi aqui astuto como a serpente. Eu sou fariseu. Paulo não deixou de ser o fariseu no seu zelo, no seu apreço pela lei. Ele apenas considera agora tudo isso lixo diante de Cristo. Mas ele não é alguém que transgride a lei. Então ele diz: olha, eu sou fariseu, sou filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. E aqui é uma espécie de golpe de mestre de Paulo. Ele está preocupado em glorificar o seu Senhor, mas ele também aproveita a oportunidade para não ser linchado. Ao falar isso, ele divide o seu público. Por quê? Diz a Bíblia que levantou-se grande dissensão entre os fariseus. E aqui vem, então, testemunho de uma boa consciência, testemunho acerca da ressurreição e da esperança, e a reação do público é uma dissensão motivada pela polarização religiosa. Uma dissensão, uma divisão, motivada pela polarização religiosa. Diz que houve grande dissensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Ah, peraí, ele é fariseu? Ah, ele é bonitinho. Olha, ele não é tão mal assim, não. Os fariseus começaram a se agradar. Veja, houve grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam: não achamos neste homem mal algum. Agora ele está falando a nossa linguagem. Será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Paulo foi esperto aqui, convenhamos. Mas não houve paz ali. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo não está tranquilo com isso. Não pense que Paulo disse: ganhei uma. Não, não. Ele ainda está ameaçado de morte. Ele está com medo. E fica claro que ele está com medo porque no verso 11 diz que na noite seguinte o Senhor, o próprio Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Agora, qual é a promessa de Jesus para que ele tivesse coragem? A promessa está ligada ao objetivo da vida dele.
Talvez nós pensássemos em ouvir: coragem, porque você não vai morrer. Coragem, porque a tua justiça será, o Senhor fará sobressair a tua justiça. Não, coragem, porque você, do modo como deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças a Roma. Coragem, você vai cumprir sua missão, você não vai morrer até cumprir. Ou seja, Paulo cumpriu sua missão em Jerusalém, ele deu testemunho, ele agradou o seu Senhor, ainda que isso não lhe desse liberdade, isso lhe custasse a prisão. Mas o encorajamento do Senhor: coragem, a tua missão será cumprida. Você vai cumprir a missão. Você vai dar testemunho em Roma. Cristo encoraja a sua testemunha, dizendo que a missão não será abortada. E esse é o encorajamento para quem quer, de fato, testemunhar de Cristo. Queridos, eu quero concluir. Eu quero trazer aqui 4 aplicações. Eu acho que uma já ficou clara. Quando você é falsamente acusado, seja de que ordem for a acusação, a reação que Deus espera de você não é uma reação motivada primeiramente pela sua defesa, pela defesa da sua reputação. A reação que Deus deseja é que naquela pressão você reaja de um modo que glorifique o seu Senhor. Que você aproveite essa situação para mostrar como se porta um discípulo de Jesus, e que você apresente Jesus através dos seus atos e através das suas palavras. Onde Deus te coloca, mesmo sob pressão, é para que você dê testemunho. Pode ser que a pressão venha da sua própria família. Deus quer que você dê bom testemunho. Deus quer que você glorifique o nome de Cristo. Deus quer que você mostre como um discípulo de Cristo deve viver. Isso é mais importante do que você ser livre, do que sua reputação ser limpa. Entenda isso. Se você entende quem é Cristo, esse é o alvo maior. Em segundo lugar, você precisa entender, e eu também, que nem todos aqueles que se opõem ao Evangelho ou pregam uma fé diferente o fazem pelo mero prazer de se opor. Nem todos eles também são necessariamente hipócritas. Muitos deles são sinceros na sua busca por Deus, e eles entendem que nós estamos errados e eles estão certos. E ter isso em mente, meus irmãos, nos ajuda a desenvolver um coração compassivo em relação aos que pensam diferentemente de nós, aqueles que têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Nem toda pessoa que nos persegue o faz por mera crueldade. Às vezes ela faz pensando estar tributando culto a Deus. E saber disso nos faz mais compassivos com os que se opõem a nós. Terceiro, se nós compreendemos quem é Jesus e qual é a nossa missão, nossa maior preocupação no debate público não será nos defender dos ataques, mas dar testemunho de Cristo segundo as Escrituras. E nós não devemos evitar as verdades do Evangelho só porque elas ferem o projeto político-religioso de um grupo. E sim, às vezes no debate a gente vai encontrar grupos que têm pontos de convergência, como Paulo encontrou os fariseus. Mas não devemos achar que aquilo é cristianismo em si. Nós precisamos nos manter firmes pela verdade. Em quarto lugar, nós também precisamos ter discernimento dos elementos de verdade presentes nas cosmovisões distintas da nossa como pontos de contato para a proclamação do Evangelho. Paulo usou pontos de contato. Olha, eu sou zeloso da lei, era um ponto de contato. Eu creio na ressurreição dos mortos, é outro ponto de contato. Quando nós vamos evangelizar, nós precisamos buscar pontos em que as pessoas até creem. Há pessoas, por exemplo, que creem na Trindade, embora não sejam salvas, porque não creem em Jesus como único mediador. Mas nós podemos partir daí para anunciar o Evangelho. E nós precisamos ter essa sabedoria que Paulo teve. E, em último lugar, a vitória e o sucesso da nossa missão não depende necessariamente da aceitação da mensagem, mas da fidelidade ao chamado de Cristo.
O sucesso da missão não está em as pessoas aceitarem a nossa mensagem. A gente fica muito alegre quando alguém entende a mensagem e se converte a Cristo, mas a oposição em si não é sinal de fracasso. O sucesso é ser fiel. Fiel às Escrituras, fiel ao chamado, fiel a Jesus. Esse é o nosso chamado. E se você que está aqui presente ainda não tem esse Cristo, talvez você seja um desses religiosos que tem algum zelo por Deus, que gosta de ouvir a palavra de Deus, que valoriza o cristianismo, que admira os que são cristãos, mas você nunca se arrependeu dos seus pecados e confessou a Jesus. Talvez esta seja a noite, eu quero te convidar. Confesse a Cristo como Senhor da sua vida. Abandone a sua religiosidade. Por mais que você tente, você não consegue alcançar o padrão de justiça de Deus. Você não tem competência para agradar a Deus. Ninguém tem. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. E todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. Será que você não quer entregar a sua vida a Cristo? Pense nisso, e se você o quiser, estou à sua disposição após o culto para conversar. Porque não há outro caminho. A religião em si não salva. Somente por meio de Cristo nós temos a salvação. Curva a sua cabeça, vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, que em nós é implantada e é poderosa para salvar a nossa alma. Nós Te louvamos por esse exemplo de testemunho, que é nada mais do que o próprio Cristo manifestando-se àqueles judeus, para mostrar, Senhor, que a Tua palavra estava se cumprindo entre eles, porque Cristo deveria ser anunciado aos gentios. Ele veio para salvar não apenas os judeus, mas a todas as nações. Nós Te louvamos porque Tu mantiveste fiel o Teu servo Paulo, mesmo diante de uma turba enfurecida que o queria matar. Ele os amou o suficiente para pregar a eles o Evangelho. E foi fiel e comprometido contigo o suficiente para não desviar-se das verdades do Evangelho, mesmo quando elas ofendiam seus ouvintes. Ajuda-nos a ter essa mesma fidelidade, Senhor. Esse mesmo amor por Cristo. Esse mesmo compromisso com a verdade. E que o nosso alvo maior não seja defender a nossa reputação, mas aproveitar toda oportunidade, mesmo aquelas em que somos pressionados, para testemunhar de Cristo. Porque esse é o alvo da nossa vida. Dá-nos a alegria de falar de Cristo. E aqueles que estão aqui, que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não se converteram a Cristo, que ainda caminham segundo os seus próprios pensamentos, que eles sejam, ó Deus, tenham o seu coração aberto pelo Teu Espírito, para entender o Evangelho e converter-se a Cristo Jesus. Nós Te pedimos isto e Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Tu és bem-vindo aqui.